pessoal? Vim aqui falar com vocês, vou até deixar esse vídeo salvo no Reels, caso alguém queira compartilhar. Vim falar com vocês sobre o golpe do falso advogado. Hoje de manhã, por acaso estava vendo na TV, estava passando no jornal falando sobre o golpe do falso advogado. Eu acho que é importante entenderem a dinâmica, como as coisas acontecem. Para cada autor, para cada réu, aquele processo é único, é intenso. Mas a verdade é que os processos são públicos. Então, todo mundo, em teoria, tem acesso aos processos, pelo menos aos andamentos básicos do processo, as partes e tudo mais. Só que cada advogado, ele tem um que a gente chama de token, que é um certificado, uma assinatura digital, que lhe dá acesso aos processos, às plataformas judiciais eletrônicas. Então, para você acessar os processos eletrônicos, você entra com esse token, usa sua senha, enfim, seu certificado, ele entende que você é advogado e você entra. Da mesma forma acontece com os outros funcionários que estão no Poder Judiciário. O pessoal dos cartórios das varas, Defensoria Pública, enfim, Ministério Público e todo mundo. Então, essas pessoas, os advogados e essas pessoas que fazem parte do Poder Judiciário, elas têm acesso aos processos na sua íntegra, salvo, óbvio, os processos que têm segredo de justiça por questões específicas, não vou entrar nesse mérito agora. Então, o que acontece? Quando você entra nessas plataformas, você consegue pesquisar o processo especificamente, se você tiver o número, você consegue pesquisar os processos que existem cadastrados no CPF de uma determinada pessoa, você consegue pesquisar os processos cadastrados na OAB de um advogado. E a OAB de advogado também é um número público. Se você chegar lá no Cadastro Nacional de Advogados, você bota o nome do advogado e você vê a OAB dele, o nome dele completo. Então, enfim, são dados que, quando juntados, você consegue ter acesso a muitas informações. Para completar, não fosse somente isso, existem diversos sites, diversas outras plataformas em que você paga para você consultar CPFs das pessoas ou o nome completo das pessoas. Você coloca lá e a pessoa lhe dá todo o histórico, endereço, telefone, e-mail, enfim, propriedades que aquela pessoa tem. Ou seja, uma pessoa mal intencionada, ela consegue, enfim, né, ter acesso a essas plataformas, ter acesso aos processos e ter acesso à pessoa através do contato que ela consegue buscar lá na internet. Então, é uma rede muito bem construída, porém que deixa rastros. Por quê? Porque dentro dos processos é possível verificar quem são os advogados que acessaram aquele processo. Então, acredito eu que a Justiça Federal deve estar atrás dessas pessoas, enfim, sabem disso melhor do que eu, melhor do que você. E é possível verificar o histórico de acesso. Qual é a dificuldade? É entender se aquele advogado tem ou não tem participação nesse esquema. Enfim, por que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando tudo isso para alertar as pessoas que têm processos, que busquem sempre os canais oficiais dos escritórios. Entrem no site, vejam o número fixo, liguem, peçam para falar com o advogado X, peçam ao advogado X o número do celular dele, confirme, eu tô lhe mandando um oi no WhatsApp, você me responde? A pessoa responde, pronto. Aquele é o canal oficial para você falar com aquele advogado. Claro, a gente entende que na correria do dia a dia não dá para você pegar toda hora e ficar ligando pro escritório para poder falar no telefone fixo, né? Às vezes é um documento que você quer mandar, às vezes é informação rápida, e a gente acaba falando no WhatsApp mesmo. Mas é isso, liga, fala diretamente com o advogado, pede um número, dá um oi, o advogado salva, e aquele ali é o contato oficial. Pode mandar milhares de mensagens de outros números. Antes de qualquer coisa, você vai ligar para o advogado e vai confirmar com ele se aquele contato que entrou com você é de fato legítimo ou não. Manda e-mail se não estiver conseguindo falar. Entre em contato com a AB, no site do CNA, vê lá quais são os dados do advogado para falar com ele, os dados oficiais. Tem que se cercar realmente. As pessoas mal intencionadas, elas dão assim, nó em pingo de éter, como se fala, e conseguem lhe fazer acreditar de que realmente aquela pessoa, aquele contato, ele é real, mesmo não sendo. Geralmente, essas pessoas que cometem esses crimes são muito espertas, né? Então, o que elas fazem? Elas sempre procuram, eu falo porque eu já vi isso na prática, elas procuram processos e contatos de pessoas que já estão com o processo para ser finalizado, tem um alvará para ser emitido,
Enfim, então se protejam. É importante também que os advogados sempre divulguem quais são os seus contatos oficiais, estejam em contato com seus clientes, principalmente esses clientes que estão com essas últimas movimentações mais intensas, já próximo de sair um dinheiro, alguma coisa assim, porque é quando os clientes ficam mais afoitos, né, porque querem receber, esperaram anos por aquele processo. Então, às vezes até na emoção de receber aquela ligação, saiu, foi procedente, tá aqui seu dinheiro. Isso aí às vezes cega a pessoa. Então, mantenha contato com seus clientes que já estão nessa fase final, né, de execução já para receber, enfim, cumprimento de sentença, que seja para receber o dinheiro. Então, mantenha o contato com essas pessoas. E é isso, se proteger acima de tudo. Advogados, tenham consciência, não emprestem seu token, não emprestem sua senha. A OAB também é importante que fique atenta, né? Enfim, a ideia é todo mundo dar a mão a todo mundo e tentar fechar o cerco contra isso, porque o crime tá aí, a gente tem que tentar fazer o máximo para se proteger. A OAB lançou uma cartilha também, que tem algumas informações que são importantes, vale a pena olhar. E é isso, tendo qualquer dúvida, fale com o advogado. Não conseguiu falar, tá vendo que o negócio tá feio, denuncie, faça boletim de ocorrência, dá pra fazer boletim de ocorrência online, então não se omita, porque quanto mais informações a justiça, a polícia puder colher, melhor. Porque acontece, se eu denuncio e eu digo que naquele meu processo teve um advogado que acessou e que tá querendo me dar um golpe, é possível que a polícia consiga verificar qual foi o acesso, os últimos acessos que foram feitos naquele processo, verificar de qual OAB é a OAB desse advogado que acessou o processo e que utilizou de forma indevida aqueles dados, né? E assim construir essa rede de informação. Então é isso, compartilhem esse vídeo, dividam com as pessoas que vocês acham que merecem saber dessa informação e se protejam.